Bom dia, galerinha da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres, em especial você, nosso querido aluno do 8º ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Desta feita estaremos estudando um assunto extremamente novo. Estaremos estudando sobre a Oceania. Que é este continente aqui, também chamado de Novíssimo Mundo, porque foi praticamente o último continente a ser colonizado, né? Então, pegando aqui essa parte do globo, é o que nós estaremos estudando neste dia de hoje. Então, vem comigo e vamos para mais uma aula de geografia. Então, aqui nós temos o mapa mundi. Eu já mostrei ali um pouquinho, mas eu volto a destacar a posição, né, a geográfica aqui da Oceania. Então é praticamente essa porção. Deixa eu pegar aqui a minha caneta para ajudar aqui a você. Então o continente chamado de Oceania é isso aqui, ó. Olha. Essa parte aqui todinha, ela é chamada de Oceania. Tem dois países maiores que representam, na verdade são três países maiores que representam esta região, né? Praticamente esses três países, eles têm quase 90% de toda a população do continente chamado de Oceania. Você vai ter a Austrália, você vai ter a Nova Zelândia e você vai ter Papua Nova Guiné, tá certo? Então só para você ver aí a posição geográfica. Eu vou ter aqui a América, vou ter aqui a Ásia, a Europa, a Ásia e aqui embaixo a Oceania, tá certo? Vamos ver aqui alguns dados sobre a Oceania. A Oceania é o local mais isolado do mundo, é o continente mais isolado do mundo. Foi por isso que ele foi realmente o último a ser descoberto pelos europeus, pelos holandeses e depois pelos ingleses, né? Então é por isso que ele é chamado de Novíssimo Mundo. É o continente mais isolado do mundo. É composto, como eu já falei, pela Austrália, pela Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, são os três principais, e tem também mais três grupos de ilhas, chamada de Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então, juntando esses três países aqui, mais essa grande quantidade de minúsculas, muitas delas minúsculas ilhas, que tem muitos países, é que nós temos a Oceania. A Oceania, ela possui um território de aproximadamente 8 milhões e 400 mil quilômetros quadrados, uma área praticamente do tamanho do Brasil, né? Abrange todos os hemisférios, é o maior país, né? No caso é a Austrália. Eu já havia falado um pouco sobre essa questão, né? Então, a Oceania todinha ela cabe dentro do Brasil. Vamos ver aqui alguns aspectos gerais, né? Vamos lá. É chamada de Novíssimo Mundo, já vimos isso, porque quando eu pego a África, a Europa e a Ásia, eu tenho o Velho Mundo, né? Aí eu tenho a América, que foi descoberta depois do Velho Mundo, é chamada de Novo Mundo, e por último eu tenho aí o Novíssimo Mundo, que é a Oceania. É um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico ao redor da Austrália. Na verdade, a Austrália é o coração da Oceania. Aí você vai ter muito mais ilhas, centenas de ilhas que formam aí a Oceania. Possui 14 estados, estados maiores, digamos assim, 14 países, mas tem mais se juntar todas as ilhas. Tem ilhas que pertencem ainda a determinados países, né? E, na verdade, é como se tivesse 14 países, países com todas as características que os outros têm, né? Mas tem outras ilhas que têm nome de país, alguns deles até são considerados país, mas não tem ainda toda
a autonomia, toda a soberania que os outros têm. Aí eu tenho aqui a Austrália e a Nova Zelândia. São os únicos países do norte geoeconômico que se situa ao sul do Equador. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa divisão, né? Porque aqui nós temos, vamos dizer que aqui é o globo. Eu tenho aqui aquela divisão geográfica, a linha do Equador. Quem ficar para cima é norte, quem ficar para baixo é sul. Mas tem aquela outra divisão chamada divisão geoeconômica, é aquela divisão que é essa linha aqui, acho que não consigo apagar. Essa linha aqui, ela não obedece à linha do Equador. Então, geralmente assim, essa linha, ela deixa para o norte todos os países ricos e para baixo todos os países pobres. Aí essa linha, ela faz isso aqui, ela deixa a África para baixo, aí ela vai aqui em cima, aí desce aqui para pegar justamente a Austrália e a Oceania. A Austrália e a Nova Zelândia, dizendo que eles fazem parte do norte geográfico, né? Por mais que esteja abaixo do Equador, mas eles se encontram no hemisfério norte, levando em consideração o desenvolvimento econômico, que é aquela divisão que divide o mundo em dois grupos, né? Os países do norte e os países do sul. Vamos lá, porção continental da Oceania, né? Que no caso a Austrália é chamada da porção continental da Oceania. Alguns autores chegam a dizer que a Austrália ela é a maior ilha do mundo, se for levar em consideração que ela é cercada de água por todos os lados, né? Mas em virtude do seu tamanho, a gente diz que a Austrália é o menor de todos os continentes, juntando ao resto da Oceania, e que na verdade a Groenlândia seria a maior de todas as ilhas, tá certo? Ocupa 86% do total de todo o continente. Então todo o continente chamado da Oceania, 86% é a Austrália. Aqui você vai ter um mapa físico, olha, mostrando aqui, olha, a Austrália, um país, olha só para a gente ver aqui, ó, Austrália. Aqui eu vou ter a Nova Zelândia e aqui eu vou ter a Papua Nova Guiné. Daqui para lá já é a Indonésia, não tem mais nada a ver com a Oceania. Aí, para fechar a questão da Oceania, você vai ter aqui, ó, você vai ter a Melanésia, esses países que formam aqui esse arquipélago, a Micronésia aqui em cima, tem alguns países também, e a Polinésia que fica aqui. Então aqui você vai ter todo esse conjunto aqui que forma a Oceania. Aqui vocês estão vendo também por esse mapa algumas características, digamos assim, mais físicas, né? Regiões mais baixas, mais altas, as planícies, os planaltos, né? As montanhas. Esse mapa físico ele vai identificar mais isso. Ok. Aí você vai ter, como eu falei, a Melanésia. Aqui a Melanésia significa a Ilha dos Negros, em razão da cor da pele mais escura dos habitantes originais. Aquele conjunto de ilhas chamado de Melanésia, a ideia de Ilha dos Negros. Nós temos a Micronésia, que vem de minúsculas, traz a ideia de significa pequenas ilhas, né? E a Polinésia, que dá a ideia que é muitas ilhas. Então são essas três divisões, né, dessas ilhas. Tanto que a Austrália e a Nova Zelândia não se enquadram em nenhuma dessas três porções, porque são consideradas porções maiores, tá certo? Ok, aqui você vai ter uma espécie de lista desses países, os mais conhecidos, né? Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Kiribati, Nauru, a Federação da Micronésia, Samoa, Palau, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Você vai ter outras ilhas menores, mas esses 14 aqui são os mais conhecidos, são mais destacados, tá certo? Aqui aquela divisão que eu fiz grosseiramente ali, aqui o autor ele coloca de uma maneira mais organizada, né? Você vai ter a Austrália, você vai ter aqui a Nova Zelândia, e aqui você vai ter a Micronésia aqui em cima,
a Melanésia aqui mais próximo da Austrália, e um pouquinho mais distante aqui você vai ter a Polinésia. Eu não sei se você observa, ó, aqui você vai ter o Havaí, ó, e o Havaí, apesar dele pertencer aos Estados Unidos, opa, aqui é o México, mas aqui em cima dos Estados Unidos, ela está aqui nesse grupo de ilhas, né? Aqui você vai ter a Micronésia e a Melanésia, né? Alguns países aqui pertencentes à ideia da Melanésia, as ilhas Salomão, Vanuatu, Fiji e Nova Caledônia. Já a Micronésia, você vai ter as ilhas Marshall, você vai ter Kiribati, e a Polinésia, você vai ter Tuvalu, Ilha Samoa, né? Você vai ter Toga e por aí vai, tá certo? Então aqui é a divisão realmente da Oceania. Aqui você vai ter uma espécie de mapa político, eu não vou explicar, isso aqui eu já havia explicado antes. Essa linha aqui é a chamada linha internacional de mudança de data. Ela é o contrário lá da linha do meridiano de Greenwich. Aqui aqui muda. Se você estiver aqui, você está num dia. Se estiver para cá, você está no outro dia. Essa linha passa aqui justamente porque praticamente não corta quase que nenhum país, né? Para evitar essa confusão de você cruzar essa linha para cá, ser uma quinta, voltar para cá, ser uma sexta. Mas é bem interessante essa observação. A Austrália é o gigante da Oceania, né? Então a Austrália é o gigante da Oceania, um local que recebe muitos turistas, um local muito bonito, né? É de lá onde a gente conhece os famosos cangurus, que só tem canguru lá na Austrália, tá certo? É o 6º país mais extenso do mundo, tá certo? Quando eu pego a Austrália ela é o 6º país mais extenso do mundo, só perde para a Rússia, só perde para o Canadá, para a China, para os Estados Unidos e para o Brasil. Ela já é o 6º país mais extenso do mundo, apesar da população não ser tão grande. Ó. A população praticamente só é de 26 milhões de habitantes, né? Menor mesmo aí do que a própria cidade como uma dessas megacidades, né? Como Tóquio, como Nova York e por aí vai. A baixa densidade demográfica com áreas de vazios demográficos, né? Aqui você observa aqui esse mapa, está bem escondidinho que eu coloquei. Aqui você vai ter essa parte aqui, quase isso aqui da Austrália, isso aqui é um deserto. Essa parte aqui é uma região que é mais quente um pouquinho do que o nosso Nordeste. Então praticamente terras aráveis, locais bons, mais frio, para se viver, para se desenvolver mesmo, é aqui, ó, nessas regiões aqui. Isso aqui é a Tasmânia, que é separada da Austrália. Baixa densidade demográfica e vazios demográficos, justamente porque aqui você vai ter regiões quentes, tá certo? Outra informação é sobre a questão dos tipos de climas. Ó, só no norte do país você vai ter o clima tropical, olha, clima tropical. No centro você vai ter a parte que são o clima árido, né? Árido, muito quente. No sudeste você vai ter aqui o clima temperado, essa parte aqui do clima temperado. Você vai ter na parte, sim, ele colocou mais isso aqui. Aqui você vai ter, aqui em cima, você vai ter o clima tropical, aqui em Papua Nova Guiné. A parte aqui do clima tropical. Aqui embaixo ele colocou subtropical, mas em alguns livros você pode encontrar temperado. Essa parte aqui de baixo é o clima mediterrâneo. Você vai ter... tá certo. Aqui você vai ter o temperado na Nova Zelândia. E você vai ter o clima semiárido aqui. Tá? E mais aqui em cima você vai ter o clima deserto. Tá certo? Na parte leste você vai ter a cordilheira chamada Cordilheira Australiana. Na parte central você vai ter os planos ou paisagem desértica. No oeste, nessa parte de esquerda,
você vai ter o Planalto de médias altitudes e o norte você vai ter o relevo acidentado, tá certo? Algumas informações mais sobre a Austrália. Você vai ter a Austrália, ela é chamada de um país, de uma ilha continente, por estar situada no oceano. Tanto de um lado você está na Austrália, a Austrália é banhada pelo Oceano Pacífico, do outro pelo Oceano Índico. O Índico para o lado oeste e o Pacífico pelo lado leste, né? A área territorial que varia um pouquinho de um livro para outro. Aqui diz que é de 7,6 milhões de quilômetros quadrados. Tem livros que chega a dar mais de 8, que é 90% da Oceania, né? Os aborígenes, que são os povos nativos que já habitavam lá na Oceania, tanto na Austrália como na Nova Zelândia, há 50 a 60 mil anos, antes da chegada dos holandeses, né, que iniciaram a colonização em 1640, e depois os ingleses substituíram os holandeses nessa colonização, que chegaram lá por volta do ano de 1778, tá certo? Aí aqui temos só algumas informações sobre a Austrália. Da colonização britânica, a formação de uma federação, a extermínio dos aborígenes. A Grã-Bretanha passa a enviar para a Austrália o chamado convicts, que são aqueles, que eu vou até colocar aqui o significado, né? São prisioneiros condenados que antes eram enviados para o continente americano. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um tempo quando o camarada vacilava lá em Portugal, ele era condenado e era mandado para o Brasil, que o Brasil na época, no século XVI, era tido como se fosse uma prisão. Então eles enviavam muita gente lá da Inglaterra, gente ruim, e soltavam lá na Austrália, só para ver crescer. No século XIX, né, com a chegada dos colonos livres, e também aconteceram aí as atividades da mineração e a exportação da lã, que até hoje são duas atividades importantes no país. Em 1901, né, houve a declaração de independência da Austrália, né? Na verdade, somente nesse período foi que ela veio se tornar independente, já agora no século XX, tá certo? Desenvolvimento econômico, o principal parceiro comercial da Austrália foi o Reino Unido, depois foi substituído pelo Japão, e temos hoje também a China, que é um parceiro econômico da Austrália, e também a ideia do Japão que ainda permanece, tá certo? Economia muito diversificada, aqui você vai encontrar uma grande diversidade na economia da Austrália. Aqui você vai ter essas partezinhas aqui mais aqui do litoral, é a parte industrial. Aí você vai ter também alguns tipos de indústria, a indústria automobilística, eletrônica, mecânica, química, siderúrgica, petroquímica e a pesca. Já os minérios, nós temos destaque do ferro, do carvão, do ouro, do alumínio, do urânio, cobre, zinco, chumbo, falei, do diamante, do níquel, né? Então, as culturas, você vai ter as culturas tropicais, você vai ter o cultivo de cereais, a criação de ovinos, a pecuária extensiva e por aí vai. Então, só para a gente mostrar aí um pouco da economia da Austrália, né? Quando eu olho para os três setores da economia, você vai ter primário, secundário e terciário. Lá na Austrália, esses 4%, né, do setor chamado primário, que é ligado à agricultura, eles têm 4% da população economicamente ativa, mostrando que lá se trabalha com muita máquina. 21% é no setor secundário, que é a indústria, e 75% da população que trabalha lá vai trabalhar no setor terciário, que é o comércio, que é a prestação de serviço. Certo? A economia está centrada na indústria e também na agropecuária. Eu tenho agricultura, e a pecuária é a criação de animais. Na mineração se destaca a produção da bauxita, que da bauxita se extrai
e faz o alumínio, o chumbo, que talvez o maior minério, o que mais dá lucro lá é o chumbo. Temos também o ouro e o ferro. Na pecuária, o destaque lá é para os bovinos e para os suínos, principalmente os ovinos. Tanto a Austrália como a Nova Zelândia são dois produtores muito grandes de ovinos, né? Ovelhas. Na agricultura se destaca o trigo e a cana de açúcar, né? No finalzinho eu vou dizer a vocês porque aqui canguru recebe o nome de canguru, tá certo? Vocês aguardam no final. Nova Zelândia, eu não sei se vocês sabem, né? Mas a capital da Nova Zelândia é Wellington, né? Ok, então o território da Nova Zelândia é banhado pelo mar da Tasmânia ao oeste, pelo Oceano Pacífico a leste e localizado totalmente no hemisfério sul. Ela tem 1.750 quilômetros da Austrália a leste, ou seja, a distância entre a Austrália e a Nova Zelândia é de 1.750 quilômetros. O país em questão é considerado um arquipélago, ou seja, a Nova Zelândia ela é chamada de um arquipélago. São várias ilhas, mas tem um destaque de duas principais. Ela é cortada, localizada ao norte e ao sul. Entre as duas fica o Estreito de Cook. Nós vamos ver aqui vamos ver aqui direitinho. Você vai ver que a Oceania, a Nova Zelândia, ela é mais ou menos assim. Ela tem uma ilha, aí aqui você vai ter uma outra ilhazinha. Então aqui no meio você vai ter o Estreito de Cook, né? A população da Nova Zelândia é de 4,3 milhões de habitantes. É o segundo maior país da Oceania em população e território, né? O clima é o temperado oceânico, o relevo é montanhoso. Aqui você está vendo aqui, ó, como eu falei aqui, tá aqui. Aqui você vai ter a Ilha do Norte, que é até mais populosa. Aqui você vai ter a capital, que é o Wellington, o Estreito de Cook, e aqui você vai ter a Ilha do Sul. Olha só, daqui para cá, é que eu já falei a distânciazinha, né? Que é 1.700 e poucos, 750 quilômetros de extensão, tá certo? Ok, então vamos lá. Vamos passar mais aqui um pouquinho. A Ilha do Sul e outra é a Ilha do Norte, né? Concentra 2/3 da população neozelandesa. Essa parte do norte, a ilha mais habitada. Da colonização britânica a um estado de bem-estar social. Os maores, esses maores são os aborígenes guerreiros, eles têm uma característica, quando ele vê as pessoas de fora, ele começa a dar língua, começa a fazer careta. Se viesse morar aqui no Nordeste, matava um bocado de gente de raiva, né? Que a gente tem muita raiva de gente que faz careta. Não sei se você já passou por isso, você chegar em casa brigando e chorando porque uma pessoa fez uma careta para você na escola. Então esses maores, eles têm como característica, quando ele vê as pessoas, ele se pinta todinho, umas pinturas bem esquisitas, e começa a dar a língua para as pessoas, começa a fazer careta. Representa ainda 13% da população do país, né? Resistiram fortemente à colonização, tá aí um aí todo pintado, todo tatuado, fazendo aqui uma careta, até uma careta de leve, né? Esses maores, existe uma política de proteção deles, né, que são muito histórico, né, ter essa questão. Então, é a questão da democracia, os direitos femininos ao voto, sindicato trabalhista, de aposentadoria e assistência médica. É o que se chama aí de estado de bem-estar social. Tá certo? O estado que garante uma série de benefícios para a população. No aspecto econômico, né, apresenta um elevado grau de industrialização, é um país rico, o país possui grandes rebanhos de ovino, e tanto para a questão da carne, mas principalmente da lã, a questão dos bovinos e também dos suínos. E evidentemente daí vem a questão da lã, da carne e dos laticínios. Outro destaque para a economia nacional são as reservas de petróleo, o carvão, o gás natural e ainda temos o turismo, que milhões de pessoas visitam a Nova Zelândia todo ano.
Aqui é só uma pequena foto para você ver aí, esses lagos de água cristalina, que a ideia que passa, parece que esses barcos estão flutuando e a água fica embaixo, pela questão da limpidez. Região montanhosa, muito boa para passeio, escalada, por aí vai. Aqui uma foto mais uma vez da Nova Zelândia, mostrando as suas principais riquezas econômicas, né? A questão da indústria eletrônica, metalúrgica, automobilística, química, de tecido, alimentícia. Aí aqui os recursos minerais, ferro, cobre, urânio, gás natural. Aí vem a questão da agropecuária e a questão que envolve aí a criação de ovinos, de bovinos e por aí vai, tá certo? São algumas informações legais. Opa, chegamos aí ao nosso final, tá certo? Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, tá bom? Na próxima aula a gente estará passando uma atividade para vocês, tá certo? Mas para vocês não passarem a semana aí esquecendo da matéria de geografia, dizendo que o pastor não passou nada para casa, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a preservação ambiental na Oceania, tomando como foco o canguru. Queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre o canguru. Aí vocês vão destacar lá, né? Por exemplo, já houve uma época lá que o canguru era um animal que estava praticamente em fase de extinção. E hoje lá tem canguru com força. Então, eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho sobre a história do canguru lá na Oceania. E em especial, lógico, na Austrália. E eu vou dizer a você por que é que canguru recebeu esse nome de canguru. Quando os ingleses chegaram lá, né, na Austrália e viram aquele animal que não tinha na Europa, aqueles animais pulando, né? Aí um inglês perguntou a um daqueles nativos, que animal é esse? Aí na linguagem deles, eles disseram assim, eu não sei não. Só que quando eles pronunciaram a frase eu não sei não, eles pronunciaram a palavra canguru, ou seja, eu não sei não, canguru. Ah, muito bem, esse animal aí é um canguru. Então a palavra canguru significa eu não sei, tá certo? Então joinha, joinha e até a próxima aula.